Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje vamos falar sobre ouro, as formas como podem investir em Portugal, quais são as vantagens e um pouco também da história. Não percam já a seguir. Queria aproveitar e queria agradecer a todos pelo facto de estarem a subscrever o canal. Para quem não é inscrito, clique aqui em baixo, ajudem o Renda Maior a crescer e a chegar até mais pessoas. Este vídeo conta com a parceria da XTB, é a parceira aqui do canal. Vocês podem investir em ouro através da mesma, é só clicar aqui em baixo na descrição e têm lá o link onde se podem inscrever e terem então a vossa carteira de ações e também investimentos, por exemplo, em ouro. Eu de seguida vou dizer algumas formas como podem investir em ouro, mas antes queria partilhar um pouco da minha história que vai-vos dar aqui a percepção que eu tenho sobre o ouro. A minha falecida avó, durante o seu tempo de vida ativa, esteve a fazer uma poupança, sem ninguém saber, de várias notas, digamos assim, do seu salário, do seu vencimento. E o que acontecia é que a minha avó ia juntando mensalmente, fazendo um esforço, e infelizmente quando ela morreu nós viemos a descobrir esse valor e o mesmo já não tinha qualquer valor comercial porque infelizmente as notas já tinham saído de circulação. O que significa que aquelas notas que a minha avó deixou só serviriam para a numismática, isto é, para a coleção. Infelizmente a minha avó fez uma poupança e deixou ficar, digamos assim, para os herdeiros um ativo que não tinha valor, que era o papel moeda. Houve a mudança de escudos, houve várias notas que mudaram, entretanto, a minha avó teve notas de 1960, 1970, da década de 80 e agora com os euros, de facto, ela nunca fez essa mudança e acabou então por desvalorizar todo o dinheiro que ela tinha poupado. Mas isso não foi em vão. A minha avó deu-me aqui uma lição que é, se um dia mais tarde eu quiser fazer uma preservação do meu capital, que seja num ativo que não desvalorize, que não aconteça realmente como lhe aconteceu. E por isso eu resolvi investir em ouro. Significa que eu vou ter uma pequena exposição de gramas na minha carteira de investimentos ao ouro, em que o mesmo também tem a sua cotação diária, mediante a procura e a oferta do mercado, e com isso vou eu conseguir me proteger e deixar até, quem sabe, para os meus herdeiros um metal que vai ser na mesma valioso. Isto contando com a valorização, porque o metal realmente é escasso. Só para que saibam, eu posso deixar aqui então um facto curioso. Num dos vídeos que eu tive a oportunidade de ver sobre a história do ouro, eles mencionavam na timeline que toda a quantidade de ouro existente neste momento cabia por baixo da Torre Eiffel, na base da Torre Eiffel, o que significa que o ouro é muito escasso e acredito realmente que a valorização do mesmo vá acontecendo, principalmente em épocas de crise, e que seja um metal que não vai perder valor e que por isso os meus herdeiros, se um dia o tiverem, vão continuar a ter a possibilidade de ter dinheiro, de ter liquidez e realmente ter então uma espécie de salvaguarda para situações de calamidade ou de apocalipse. E na altura, quando comprei, de facto pensei naquilo que estava a acontecer na Grécia. Na altura, na crise financeira, os gregos não conseguiram fazer levantamentos no banco do seu dinheiro, tinham um limite de facto de levantamentos e nos ATMs, nos multibancos, o dinheiro estava realmente a falhar, porque havia uma série de gregos a irem aos multibancos e a levantarem dinheiro e, claro, isso depois não chegava a todos. E para evitar coisas como aconteçam na Venezuela e afins, nós devemos ter sempre uma exposição em ouro, umas gramas, se possível em casa, nada que realmente seja muito, em termos de volume, muito grande, para não correrem perigo, mas se quiserem comprar em volume muito grande, também existem bancos de investimento em Portugal que fazem a venda e também guardam o mesmo nas suas instalações. Portanto, se quiserem, também podem consultar os bancos de investimento. Os bancos normalmente, de facto, vendem o ouro físico. Vocês também podem fazer a compra de ouro através da internet, podem ir também, de facto, a numismáticas, podem ir a lojas especializadas, porque existem lojas de compra e de venda de ouro em Portugal e, por isso, podem então ter aqui alguma exposição ao ouro físico. Lembrem-se que não é um bom investimento, é sim uma preservação de capital e valorização para o futuro, contando que o ouro vá subir em termos de cotação, porque na realidade vocês ao comprarem ouro vão estar a pagar um pouco mais do que é o valor da cotação diária e normalmente vendem por um valor mais baixo, que é para o intermediário, o vendedor, ter então a sua margem e a sua diferença de lucro. O que significa, neste caso, que vocês devem fazer investimentos em ouro, mas é nesse sentido. Se quiserem realmente acompanhar a cotação do ouro, aproveitando as crises, sabendo que vai subir então este metal precioso, podem fazê-lo através de fundos e através de ETFs ou commodities, isto é, na bolsa. E por isso eu peço só aqui o alerta para verificarem que os fundos existentes em Portugal normalmente cobram comissões muito elevadas em termos de gestão e manutenção do fundo. Portanto, atenção aos fundos, pode não ser então um bom investimento. A meu ver, bom investimento em ouro, ETFs ou então mesmo em commodities, se tiverem valor para poderem transacionar o metal, porque o metal neste momento é comercializado e ainda é algum valor para poderem então adquirir o mesmo. Portanto, neste caso, eu vou-vos mostrar de seguida na plataforma da XTB como é que está a valorização do ouro e ver aqui algumas crises que aconteceram e daí os picos
que surgiram, digamos assim, no gráfico do ouro, mas queria deixar aqui o alerta que realmente têm que ter atenção, porque o ouro é um ativo de renda variável e vai depender sempre da oferta e da procura do mercado, e tanto pode valorizar como pode desvalorizar, portanto temos de ter atenção. Não é um sítio onde nós devemos colocar o nosso dinheiro, como acho que também não é o ideal para qualquer pessoa ter uma carteira só com 2 ou 3 investimentos, mas se quiserem ter esta exposição, devem o fazer com ponderação por causa de ser de renda variável e vocês estarem sujeitos realmente a haver uma desvalorização. Não acredito que vá bater no zero devido à escassez e por ser um metal precioso ao longo dos tempos. Neste caso, falando um pouco da história, os egípcios foram os primeiros a trabalhar com ouro, daí os faraós terem de facto os seus sarcófagos todos em ouro e adorarem, digamos, o ouro que seria proveniente dos deuses. Os incas, por exemplo, achavam que era a chuva do sol, também era divino, e os reis, quando fizeram de facto as primeiras moedas de ouro, normalmente utilizavam esse tipo de metal por ser mais escasso, para poderem controlar a produção da moeda e, claro, tornar a moeda também valiosa. Obviamente que sabemos que tudo que tem ouro normalmente vai se tornar mais valioso. Este tipo de metal não só é bonito em termos de vista, é reluzente, é realmente brilhante e chama a atenção, mas também realmente é valioso por ser escasso. E desde os primórdios realmente eles utilizavam ouro e neste momento ele continua a ser valioso ainda nos dias de hoje. Devem ter atenção à liquidez em relação ao ouro, é algo que eu quero realmente chamar a atenção. Quando existem muitas gramas, muita quantidade de ouro que querem vender nas lojas, vai ser complicado realmente pagarem-vos esse dinheiro, essas transações altas. Mas normalmente valores mais baixos vocês conseguem realmente ter ali logo uma liquidez imediata. Em relação realmente ao ativo, o ativo não vai gerar dividendos, não vai gerar, digamos, rendimentos, portanto só podem contar com a valorização do mesmo. E, claro, no caso das commodities, como o ouro é transacionado a um valor elevado, também têm que ter algum capital para poder transacionar nesse mercado, por isso devem ter também atenção a estas situações. De resto, considero que o ouro vai subir em épocas de crise, sempre que existe a perda da confiança nas moedas fiduciárias, nomeadamente o euro, o dólar. O ouro é cotado em dólar, portanto, normalmente tem aqui uma correlação, digamos assim, com esta moeda. Portanto, vamos aqui de seguida passar para a plataforma da XTB, a Xstation, onde vocês vão ver aqui o gráfico do ouro e vamos falar um pouco então sobre isso. Pois bem, já estou aqui então na Xstation, a plataforma da XTB, onde vocês podem consultar aqui esta commodity, que é o gold, não é? Que é o ouro, e vamos aqui então perceber o que é que se passou com o ouro desde a década de 1970 até agora, aos dias de hoje, como vocês podem ver, julho de 2019. Portanto, existe aqui um gráfico que representa muitas das vezes informações políticas e económicas e, por exemplo, aqui em 1979, finais de 79, inícios de 80, vocês conseguem perfeitamente perceber que isto foi aqui um culminar, digamos assim, depois de vários anos de uma inflação no setor energético global, juntamente com alguma instabilidade política, houve aqui uma procura maior pelo ouro e fez com que o mesmo também se valorizasse. Depois vocês começam a perceber que houve aqui alguma estabilidade e a partir deste ano de 2001, setembro de 2001, após o ataque das Torres Gêmeas e depois as guerras do Afeganistão e do Iraque, surgiu então aqui uma performance ascendente que tem vindo a valorizar de facto o ouro e que desde então tem-se mantido aqui em alguns valores aproximados. O que é que sucedeu? Aqui houve uma série de coisas que fez com que o ouro começasse a ser um ativo, digamos assim, de investimento a nível global e de facto aqui vocês podem ver em 2011 surgiu coisas como, por exemplo, neste caso, vários cenários globais que culminaram desde os setores do Médio Oriente também, em relação à instabilidade política e, neste caso, com algumas guerras e afins que também se começaram a iniciar, de facto, no Médio Oriente. Há o terremoto no Japão, há a instabilidade na Europa e para isso tem aqui alguma informação que é importante, que é o caso de vocês repararem na rua durante estes anos 2011, 2012, 2013, um crescente aparecimento de lojas de compra e venda de ouro, como se fossem cogumelos. Qualquer cidade, qualquer vila maior tinha então estas lojas porque realmente o negócio era muito lucrativo. Independentemente, depois de ter havido aqui algumas situações ilegais, houve realmente quem fizesse negócio com o aumento da valorização, digamos assim, do ouro. E neste caso, realmente, ainda estariam aqui sobre dúvidas com o sistema financeiro após o que sucedeu em 2008, com bancos de investimento a falirem e afins nos Estados Unidos, portanto, derivados, digamos, da crise da subprime e, claro, também aqui a crise que se sucedeu na Europa. E aqui, desde então, houve realmente uma melhoria na economia e nos mercados, mas o ouro tem mantido, digamos assim, um preço relativamente, com altos e baixos, obviamente, relativamente aproximado aos valores mais elevados que atingiu em 2011. Portanto, é um ativo que a longo prazo pode ser considerado
um investimento, porque ao realizarem o lucro, como por exemplo em 2011 numa venda, para mim é realmente um investimento, portanto se tivessem adquirido antes e vendessem em 2011 tinham feito lucro, e podem pensar nisso também para preservar o vosso capital para gerações futuras e claro, como falamos antes, em relação à segurança, que é sempre importante também ter. Da minha parte, espero que tenham gostado deste vídeo, que tenham ficado então esclarecidos em relação aqui a alguns tópicos sobre o ouro. É um tema que é muito interessante, é um tema muito vasto, portanto podem ler muito mais em vários livros da especialidade e também na internet conseguem informar-se de várias coisas relacionadas com o ouro, ligação ao dólar, ligação realmente económica ou social e também, claro, fazer o trading se assim quiserem, de uma forma em que possam também estar a operar num curto espaço de tempo. No meu caso, já sabem, deixem ficar o vosso like se gostaram e espero-vos no próximo vídeo.